Então, continuando com o nosso estudo de curvas, a gente vai para algumas outras características que a gente pode obter de uma curva, características geométricas, tá bom? A gente terminou a última aula olhando a questão do comprimento de arco, da função comprimento de arco, e de uma reparametrização padrão, que é a reparametrização pelo comprimento de arco. Tá? Uma característica fundamental dessa reparametrização é que a norma do vetor alfa' de t é sempre 1 para todo t. Tá? Isso traz implicações. Tá bom? Então, primeiro conceito que a gente vai começar a definir é o conceito de curvatura. Tá? O que vem a ser uma curvatura da função? Né? Suponha que eu tenho uma função alfa, uma curva alfa, parametrizada pelo comprimento de arco, que seja 2 vezes diferenciável. Tá bom? Então, como a norma do vetor alfa' de S é 1, a alfa' de S é perpendicular, é ortogonal a alfa duas linhas de S, ou seja, o vetor velocidade é ortogonal ao vetor aceleração. Por quê? Porque a norma de alfa' é 1, significa que o produto termo de alfa' com ele mesmo é 1, e portanto, quando eu derivo isso para todo ponto S, tá? Portanto, quando eu derivar, vai ficar 2 vezes o produto interno de alfa' com alfa duas linhas, que vai dar 0. Né? Então, os vetores são ortogonais. E o que é que mede a norma de alfa duas linhas? Mede a variação do vetor diretor da reta tangente em S. Ou seja, quão varia esse vetor alfa' de S. Tá? Então, a norma de alfa duas linhas, que a gente vai chamar de curvatura, e perceba que essa função curvatura, ela atribui a um ponto alfa de S a norma de alfa duas linhas de S. Tá? Então, a gente vai denotar isso aqui possivelmente por capa de S. Tá? Em vez de botar capa de alfa de S. Mas quando a gente pensa em capa, a gente está pensando em capa de S, a gente pode estar pensando tanto no domínio da função alfa, da curva alfa, quanto no ponto da curva em si, em alfa de S. Tá? Então, é uma taxa do quão rápido os pontos da curva se afastam da reta tangente. Tá? Então, a curvatura da função, a curvatura de uma curva, é uma função, tá, que mede, em um dado ponto, ela mede o quão rápido a curva se afasta da reta tangente. Tá bom? Então, quanto maior a curvatura, mais rapidamente ela se afasta. Um exemplo é quando a gente vê a circunferência. Né? Considere a parametração alfa de t igual a r, cosseno de t sobre r, seno de t sobre r. Então isso aqui é uma parametrização pelo comprimento de arco da circunferência, porque alfa' de t tem norma 1, vai ser menos seno de t sobre r, cosseno de t sobre r. Então isso aqui é uma parametrização pelo comprimento de arco da circunferência. E alfa duas linhas de t é 1 sobre r menos cosseno de t sobre r menos o seno de t sobre r. Perceba que esse vetor ortogonal é esse, tá? E a curvatura, portanto, é a norma de alfa duas linhas de S é 1 sobre R. O que deixa implícito isso que eu estava dizendo. Suponha que eu tenha aqui uma circunferência de raio maior do que uma outra circunferência. Ambas tocando em um mesmo ponto. A curvatura dessa circunferência de dentro, que é 1 sobre R, vai ser maior do que a curvatura da circunferência de fora. Porque o raio da circunferência de fora é maior do que o raio da circunferência de dentro. Tá? Ou seja, essa circunferência de fora demora mais para se afastar da reta tangente do que a curva de dentro, do que a circunferência de dentro. Tá claro? Então essa é a interpretação geométrica da curvatura. Tá? E perceba que ela é dada em função daquela... Aqui eu botei S, desculpe, aqui nesse caso é T. Tá? E perceba que ela é dada em função da parametrização por comprimento de arco. Na verdade, você pode reobter a fórmula de curvatura qualquer, mas a gente só vai ficar para uma parametrização qualquer, mas a gente só vai ficar nessa daí, por comprimento de arco, tá bom? Então, o triedro de Frenet. Tá? Se alfa é uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, duas vezes diferenciável com curvatura não nula, tá? Então você vai considerar os seguintes campos. Tá? Campo tangente,
que associa a cada ponto da curva alfa o seu vetor tangente, alfa' de S. Então, como a nossa curva é parametrizada pelo comprimento de arco, norma de T é 1, tá? Norma de alfa' de S é 1, tá bom? O campo normal, que associa a cada ponto da curva alfa de S o vetor alfa' de S sobre norma de alfa' de S, ou seja, o vetor diretor da direção alfa', e como a curva é parametrizada por comprimento de arco, a gente tem que esses dois vetores são ortogonais, tá? Então, ambos têm norma 1 e são perpendiculares um ao outro, tá? E a gente vai considerar o campo binormal, que é dado simplesmente pelo produto tensorial, produto vetorial do campo T com o campo N. E aí a gente vai formar uma base, um triedro, um referencial, tá? Então aqui eu tenho um campo, aqui é uma, para quem ainda não tem prática, o vetor, o produto vetorial, tá? O vetor obtido através do produto vetorial do vetor T com o vetor N de S, tá bom? Então em cada ponto, alfa de S, eu vou ter que T de S, N de S, B de S é uma base ortonormal para o R3. Então eu tenho um referencial móvel, que vai, no caso aqui, um referencial móvel que vai andando sobre a curva, tá? Que percorre a curva. Esse triedro é o que é chamado de triedro de Frenet, tá bom? Então a gente vai para o próximo quadro, onde a gente vai falar de torção e vai terminar com as equações de Frenet. Então, pessoal, de posse desse referencial móvel, tá? A gente vai agora olhar como é que se comportam as derivadas desses campos, tá? Primeiro campo, campo tangente, a gente já tem. A derivada do campo tangente vai ser a curvatura vezes o campo normal, já que o campo tangente é alfa', derivada do campo tangente vai ser alfa' e alfa' é a norma de alfa' vezes a norma de alfa', que é a curvatura, vezes o campo normal, tá? E agora a gente vai ver um novo conceito que é a torção, tá bom? Então suponha que N de S é diferenciável, tá? Então perceba aqui, isso aí, dizer que pedir que N de S seja diferenciável é pedir que a função alfa, que a curva alfa seja 3 vezes diferenciável, tá? Então, B de S também é, o campo B também é, já que ele é dado pelo produto vetorial, tá? De T com N, tá bom? Então, quem vai ser beta' de S? Como beta' de S é um vetor, ele vai se escrever como combinação para cada S, ele vai se escrever como combinação de T de S, N de S e B de S, tá? Deixa eu... E B de S, tá bom? Esse A, em princípio, depende de S, assim como o B também vai depender do S e o C vai depender do S. Tá? Perceba que o A é igual ao produto interno de beta' de S com T. Tá? Porque quando eu fizer isso, esse aqui vai morrer, vai para zero, esse aqui também vai para zero. Então, o produto interno de beta' com T vai sobrar só o A. O produto interno, o B, é o produto interno de B' com N. E o C é o produto interno de B' com o próprio B. Mas o produto interno de B' com o próprio B é zero. Porque o norma de B é constante, igual a 1. Tá? Então o C é zero. Tá? O produto interno de B com T é zero porque eles estão na mesma base, ortonormal. Tá? Então, o produto interno de B' com T mais o B com T', que é a derivada desse produto interno, também vai ser zero. Quem é o produto interno de B' com T? O produto interno de B' com T é o A, que a gente já tinha. Tá? Então, portanto, e quem é o produto interno de B com T'? Ora, T' é paralelo a N. Então, o produto interno de B com T' é zero. Portanto, o A também é zero. Tá? Com isso, B' é paralelo ao vetor normal. Só vai ter esse componente aqui. Esse cara que vai... então, B' vai ser uma constante vezes o vetor normal. Por convenção,
a gente vai chamar essa constante de menos a torção, tá? Em certos casos que a gente quer que a torção seja, que a nossa ideia de torção seja positiva, tá? Então, nesse caso, o B' vai ser menos a torção vezes o vetor normal. Então, essa torção, essencialmente, é o que dá a medida da proporção, do quanto seria esse B' é justamente a norma de B', a torção, a magnitude da torção é exatamente a norma de B' de S, tá? E ele está na direção normal. Então, essa função aqui atribui a cada ponto S do intervalo ou a cada ponto de alfa um valor que é justamente essa proporção do vetor B' na direção normal, ok? E o que é que ele mede? Se eu tenho uma curva tridimensional, né, no R3, então esse B' ele vai me dar o quanto a curva se afasta do plano determinado por T e por por T e por N, por T e por B, tá? Então a gente vai ter o quanto essa curva se afasta desse plano, ok? Equações de Frenet, tá? A gente já obteve a torção e agora a gente vai usar esse resultado, essas funções para obter o quanto N' se escreve em função do triedro de Frenet, tá bom? Então quem é N'? N' vai ser uma constante vezes T mais outra constante, em princípio para cada S, né? Para cada S eu vou ter um A de S vezes T de S, B de S vezes N de S, C de S vezes o B de S. Ela se escreve como combinação linear desse referencial, tá bom? Então, o B é o produto interno, vai ser dado pelo produto interno de N' com N, que é zero, porque esse vetor, o norma de N é igual a 1. Norma de N' com T mais N com T' é zero, porque isso aqui é a derivada do produto interno de N com T. E o produto interno de N com T é zero, porque eles formam parte da mesma base, tá? Portanto, o A é menos a curvatura de S, no ponto S, da curva alfa, tá? Menos a curvatura da curva alfa no ponto alfa de S, tá bom? Produto interno de N' com B mais produto interno de N com B' também é zero pelo mesmo motivo. NB faz parte da mesma base, do mesmo referencial. Portanto, C é menos o produto interno de N com B', que é a torção. Com isso, a gente tem as seguintes equações. N' com, T' é a curvatura vezes a normal. N' menos a curvatura vezes a tangente mais a torção vezes o binormal. O B' é menos a torção vezes o normal, e isso constitui as equações de Frenet, tá? Que serve do ponto de vista a importância desse tipo de equações. Perceba que eu tenho um sistema de equações diferenciais, né? Então, localmente você consegue recuperar as curvas para funções 3 vezes diferenciáveis, funções satisfazendo certas condições de restrições, né? Você recupera a curva apenas conhecendo a sua torção e a sua curvatura, tá? Então, se eu conheço os campos normais, tangente, binormais, tá? E torção e curvatura, eu recupero através dessas equações diferenciais de forma única, pelo teorema da extensonicidade, a curva em si, tá ok? Então, por enquanto é só isso que eu queria falar. E isso finaliza essa primeira parte de curvas, tá? A partir da próxima aula a gente vai ver um outro conceito, que é o conceito de campo vetorial, tá bom? Até mais.